Você acha que uma série dessas pode ter tido impacto, por exemplo, no resultado das eleições que aconteceram? Talvez de chegarem informações para a população, de olhar e falar, aconteceu isso aqui, então tá, então eu não quero que o PT se eleja. Eu não sei quando foi lançada a primeira, né? A primeira temporada, eu não lembro se... Não, mas foi antes da... Antes da primeira? É. Cara, tudo pode ter impacto, é um trabalho artístico, né? Como trabalho artístico é justamente isso que a gente está discutindo aqui, qual é o problema do impacto de você ter uma visão do mundo distorcida numa obra artística. Ele tem essa liberdade, óbvio, ele pode contar a história do jeito que ele quiser, mas precisa ser discutido, e eu acho que é justamente isso que a gente está fazendo aqui. Tudo tem impacto, né? Tudo que está para as pessoas verem, tudo que você coloca socialmente acaba tendo impacto. Não tem como medir qual, infelizmente ou felizmente, mas tem, é óbvio que tem. Eu posso começar com lado. Spoiler? Pode, pois não. Não, porque tem uma... Ciro mandou um abração pra você. Não Ciro e o Marcelo Rubens Paiva também. Ele não me pagou, simplesmente deixou ele pagar. Mas porque tem algumas partes ali na série que dá a impressão que o Padilha ele quer se reconciliar com a esquerda. Por exemplo, tem uma frase que nunca foi dita pelos procuradores, todo mundo sabe que é fake news, e que foi utilizada pela esquerda constantemente, que era o seguinte: antes da apresentação do slide, né, o famoso slide lá do Lula, do PowerPoint e tudo mais, a delegada, né, revoltada, né, porque uma presidente democraticamente eleita estava sofrendo processo de impeachment e tudo mais, tinha um agente da Polícia Federal fã do Lula e tudo mais. E aí, revoltada, ela vai questionar os procuradores, né? Mas vocês vão realmente continuar com essas denúncias? A gente ainda não conseguiu as provas. E aí o procurador chega e fala pra ela, que seria o Dallagnol, né, na série, chega e fala pra ela, olha, nós ainda não temos provas, mas nós já temos a convicção de que ele é culpado. E, portanto, vamos seguir com isso. Quer dizer, essa frase nunca foi dita. É mais ou menos semelhante àquela frase do Jucá, né? Só que não tinha sido dita pelo Lula. Mas aqui é uma frase que não foi dita, que foi incluída. Alguns personagens começam a aparecer como simpatizantes desse Gino, que seria o Lula, coisa que a gente não tinha na primeira temporada. E a Polícia Federal é colocada, muitas vezes, como um agente político do processo. Coisa que não aconteceu, pelo menos o que a gente tem, na verdade, é a polícia seguindo todos os fatos que ali se apresentavam, independente de qual partido se tratava. E o público que foi às ruas, às manifestações, etc., é citada uma única vez em toda a segunda temporada, que é quando o Lula é levado coercitivamente ali para depor na PF. E ele sai pelos fundos e o povo é colocado como um bando de idiotas que fica brigando entre si. E ele como algo superior saindo pelas portas dos fundos. Em nenhum momento fala das manifestações que as mídias reconheceram como as maiores manifestações da história do país. O público não é colocado como protagonista do processo de impeachment. O impeachment é toda uma articulação de gabinete. Ele poderia até ter colocado, né, que as ruas estavam divididas e tudo mais, mas em nenhum momento tem referência a isso. É como se o Cunha, o Aécio, o Toffoli, sentados numa sala, tivessem decidido desde o princípio como seria todo o processo de impeachment, quando não era verdade. O Aloysio Nunes chegou a dizer que impeachment era golpe naquele momento, que não deveríamos falar de impeachment, isso em 2015. E o FHC seguiu nessa teoria até o início de 2016, mais ou menos. E a série não mostra isso. Mostra como realmente uma criação do Aécio Neves sentado numa sala com Michel Temer.